Um bom dia a todas, todos e todes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início a mais uma mesa do nosso primeiro Congresso Nordestino de Linguística Aplicada, o CONELA. E de antemão já gostaria de registrar o nosso agradecimento ao convite feito pela professora Eulália Lorcan para mediar esse diálogo com nossos queridos colegas. Então, é com grande alegria e satisfação que estamos aqui hoje. Meu nome é Samuel de Carvalho Lima, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, atuo lá no campus Mossoró. E aí no IFRN a gente atua na especialização em Educação e Contemporaneidade, no mestrado profissional em Rede Nacional em Educação Profissional e Tecnológica, que é o Prof. Letras da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e no mestrado em Ensino, que é a associação entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA e o IFRN. Então, nossa mesa de hoje é intitulada Tecnologias e Educação, uma pauta da linguística aplicada. E para debater esse tema, nós convidamos os professores e linguistas aplicados Júlio César Araújo, da UFC, João da Silva Araújo Júnior, da UFMA, UFMA, e Fábio Alexandre Silva Bezerra, da UFPB, e Rodrigo Camargo Aragão, da UESC. Né? Então, a gente gostaria de lembrar que após a mesa haverá o sorteio de 2 livros, né? Esses 2 livros são o Linguagem, Escrita e Tecnologia, da editora Pontes, e o livro Práticas Discursivas em EAD, Reflexões e Aplicações, da editora da UFPE. Então, nossa mesa, ela reúne pesquisadores para discutir as relações entre tecnologias e educação, uma pauta da linguística aplicada. Só uma correção, no site estava uma informação do professor Fábio. Na verdade, o Fábio que estamos aqui conosco hoje é o Fábio Marques de Souza, da UEPB, né? Precisava uma correção lá no nosso site do CONELA, certo, professor Fábio, obrigado por ter avisado. Então, a nossa mesa ela reúne os pesquisadores para discutir as relações entre tecnologias e educação, uma pauta da linguística aplicada. Nesse sentido, inicialmente, o professor Júlio ele responderá à pergunta: qual o ethos do professor do ensino remoto durante a pandemia de Covid-19? E aí, posteriormente, o professor Fábio refletirá a respeito das práticas de pesquisa e de ensino-aprendizagem em consonância com a cultura do século XXI, que é multimodal e demanda multiletramentos para fazer significar. Em seguida, o professor Rodrigo apresentará o resultado de uma pesquisa de estado da arte sobre linguagem e tecnologias no ensino de inglês no Nordeste do Brasil, de 2013 a 2017. E, por fim, o professor João discutirá a relação entre tecnologias, educação e aprendizagem na perspectiva da linguística aplicada transdisciplinar e à luz das teorias da complexidade, pautando as intersecções em torno da aprendizagem de línguas adicionais. Então, antes de passar a palavra ao professor Júlio, vamos fazer uma breve apresentação do seu currículo. O professor Júlio é pós-doutor em estudos linguísticos pela UFMG e professor e pesquisador no programa de pós-graduação em linguística, o PPGL, do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, onde coordena o grupo de pesquisa em discursos e digitalidades, o digital. Atua na área de linguística aplicada, em interface com pragmática, linguística textual e as teorias críticas do discurso. À luz dessa interface, estuda as relações entre linguagem e tecnologia digital, com especial atenção aos seguintes temas: gêneros textuais digitais, novos letramentos, EAD, convergência de mídias e hipertextos. Então, agora, professor Júlio, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todas, a todos, a todes. E agradeço muito aos colegas que tiveram essa ideia fantástica de reunir os linguistas aplicados das instituições do Nordeste para esse primeiro congresso. E fico muito feliz
porque lembraram de mim e me convidaram para esse momento. Eu até tinha falado dos bastidores que eu tinha sugerido o nome dos meus colegas para estarem hoje aqui nessa mesa, né, que eu iria mediar. E aí o professor Samuel está mediando, e muito legal estar encontrando esses colegas, né, incríveis, que fazem a linguística aplicada do Nordeste do Brasil acontecer. Então, hoje, na minha fala, eu gostaria de refletir sobre o ethos do professor durante essa pandemia de Covid-19. Então, esse é o meu lugar de fala. Eu falo da perspectiva da linguística aplicada, interessada nas relações de linguagem, tecnologia e ensino, né? E aí eu poderia, já é um altruísmo, mas eu poderia falar que a linguística aplicada é sempre um estudo crítico dos usos da língua, dos usos da linguagem, nos seus infindos contextos, né? E eu vou entender o ensino remoto como um desses contextos. Então, os estudos em LA não apenas querem entender os contextos em que a língua e a linguagem são usados, mas, por sua natureza, ser essencialmente responsiva, pensando aqui em Bakhtin, essa ciência vai muito além de só querer entender os contextos. Ela quer, na verdade, trazer respostas à sociedade acerca dos usos da linguagem. Então, por contextos distintos, eu entendo estudar as situações em que a linguagem é usada para poder viabilizar as relações humanas. Quando a gente pensa no publicitário, no usuário, né, a pessoa vai dirigindo o carro e tem um outdoor ali, então, qual é a relação? Médico e paciente, professor e estudante, político e cidadão, professor e estudante em ensino remoto. Então, são esses os contextos, alguns deles, né, que tornam as relações humanas tão plurais, tão belas, inclusive, né, que nos leva a querer estudá-las. Então, eu entendo a língua não apenas como recursos gramaticais, mas como esses recursos são usados, né, para que nesses contextos as pessoas possam se encontrar e possam dar conta das suas necessidades enunciativas nesse contexto. Então, nos consultórios médicos, na política, na religião, ou nas diversas situações durante essa pandemia. Então, como que a gente mobiliza a língua nesses momentos? Então, sobretudo, quando esses usos da língua operam para apagar, diminuir as pessoas, é quando o linguista aplicado, na condição de cientista da linguagem em uso, se interessa por ver como essas ações da linguagem ocorrem e por que elas ocorrem. Então, quando determinados grupos sociais são diminuídos por meio da linguagem, a gente fica atento, né? Então, pessoas trans, pessoas indígenas, pretas, homoafetivas, faveladas, mulheres, deficientes, idosas, infectadas por algum vírus, qualquer minoria, quando ela é diminuída, ela sofre uma violência verbal, né? E às vezes essa violência verbal entra naquilo que eu tenho chamado de discurso de ódio, mas isso seria uma pauta para uma outra mesa, que eu não vou tratar disso exatamente agora, né? Mas quando a linguagem é usada para essa perspectiva de diminuição do outro, a linguística aplicada ajusta as suas lentes para ver como é que essas coisas estão acontecendo. Então, aqui, para dar uma base teórica daquilo que eu quero defender, eu vou trazer o conceito de discurso, que, como a análise crítica de discurso usa, né? Notadamente Van Dijk e o Fairclough. Quando a gente faz um estudo do discurso nessa perspectiva, esse estudo centra dos problemas sociais, e em especial no papel que o discurso tem para produzir e reproduzir abusos de poder ou de dominação. Então, quando o Executivo Federal
foi numa live e disse que o professor não trabalha, que não estava trabalhando durante a Covid-19, acredito que não apenas eu, mas todos nós que fazemos a educação deste país nos sentimos bastante incomodados. Então, veja o papel do discurso de produzir e reproduzir uma ideia de que professor não trabalha, né? Então, há um abuso de poder da fala. Alguém que tem um poder de fala, um lugar de fala privilegiado, abusa desse poder e, por meio da linguagem em uma live, reproduz essa crença que vai alimentando no sistema de crença coletivo essa ideia perigosa de desempoderar a profissão docente, né? Então, isso me chamou a atenção e eu quis estudar rapidamente essa fala de que o professor, durante a pandemia, não estava trabalhando, né? Então, a investigação realizada mediante a análise de discurso crítica combina o que, de forma talvez um tanto pomposa, muitas vezes a gente possa chamar de solidariedade com os oprimidos. Então, com atitude de oposição e dissidência contra quem abusa dos textos e abusa das declarações, como essa que eu citei agora, com o fim de estabelecer, confirmar ou legitimar o seu abuso de poder. Então, um linguista aplicado, vendo que tudo isso acontece via linguagem, ele não fica parado. Então, aqui debaixo da live, né, do presidente da República, que ficou gravado no YouTube, a gente vai ver algumas falas. Por exemplo, quem não trabalha é ele, né? E aqui alguém colocou: o presidente deveria se retratar, pois sou professora da rede pública e não deixei de trabalhar. Aliás, ensinar online é muito estressante para o professor. Estamos fazendo a nossa parte, falo com toda certeza. E aí, outras pessoas vão dizer assim, se cortar o salário dos professores, não digo tirar, pelo menos cortar. Olha, a gente apoiando o que o presidente falou. Os professores concursados que sentam a bunda na estabilidade é fácil, dinheirinho caindo na caixinha, né? Então, mais embaixo, alguém vai dizer que reacionários são vocês de esquerda. Então, veja que há um sistema de crenças, né, que esse discurso ele produz e reproduz, e isso é muito perigoso. Então, o Fairclough vai dizer que usar o termo discurso é considerar o uso de linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual. Então, essas falas aqui, que eu peguei do YouTube, debaixo da live, né, que o presidente falou aquilo, que os professores não trabalham, que os sindicatos estavam querendo que os professores não trabalhassem. Então, isso daqui não são atividades puramente individual, ou reflexo de variáveis situacionais. Isso tem muitas implicações. Quando a gente entende o discurso nessa perspectiva do Fairclough, tem algumas implicações. Por exemplo, primeiro, implica seu discurso um modo de ação. Quando eu digo que professor não trabalha durante o Covid-19, eu estou agindo, né? Estou agindo sobre o mundo, especialmente sobre os outros, né? Então, e ao mesmo tempo, eu estou mostrando um modo de representação. Como eu, pessoa, represento o profissional de educação deste país. Uma pessoa que senta a bunda na estabilidade, como diz lá naquela fala do YouTube, que eu mostrei agora há pouco, e só espera todo mês o dinheiro cair na conta. Como se os salários, por exemplo, dos professores nesse país se equivalessem a salários que, por exemplo, as pessoas da área jurídica recebem, juízes, promotores ou médicos, né? Que a gente sabe que há uma hierarquia de prestígio social aí. Então, é contra esse discurso, esse modo de ação, que não é um reflexo puramente de atividade individual, né? Mas é um problema social que a gente se insurge. É contra esse tipo de discurso. Uma segunda implicação é entender que há uma relação dialética entre discurso e estrutura social.
Ou seja, se eu digo que professor não trabalha durante essa pandemia da Covid-19, é porque na engrenagem dessa estrutura é isso que eu acredito. Há um sistema de crenças, né? Há um posicionamento que é estrutural. Assim como a homofobia é estrutural, como o racismo é estrutural, também é estrutural essa representação de que professor não trabalha. Então, nesse sentido, o discurso é uma prática, ele não é apenas a representação do mundo, mas é uma prática. O que é que eu quero dizer com isso na perspectiva do Fairclough? Se eu tiver um poder de fala que eu possa alterar a lei e praticar mudanças para atropelar determinadas profissões, eu farei. Né? Então, eu vou apoiar a queima das florestas, eu vou apoiar de forma institucional o ódio, eu vou institucionalizar fake news. Então, tudo isso é uma questão que o linguista aplicado fica atento, porque elas todas são muito danosas. Porque não é representação do mundo, mas não é só isso. Né? Eu vou construir um novo mundo a partir dessas representações bem perigosas. Não é em vão que a cada 23 horas uma pessoa preta é assassinada no nosso país. Que as estatísticas do feminicídio são alarmantes. Então, pessoas LGBTQIA+, mulheres ou mulheres negras do Nordeste são muito assassinadas. As estatísticas nos mostram isso, né? Então, além dos estudos do Fairclough, por prático discursivo, eu entendo aqui como esse discurso, quer dizer, à luz dos discursos do Fairclough, como que um discurso como esse, de que professor não trabalha durante a Covid-19, como que ele traz recursos para produzir, distribuir e consumir essas ideias. Então, isso é uma coisa que a gente vem estudando no grupo digital aqui na UFC, né? O nosso grupo, a gente vem estudando a prática discursiva do ódio, a prática discursiva da fake news, né? Então, eu considero um discurso de ódio ao docente dizer, em plena pandemia do Covid-19, que o professor não trabalha. Então, com base nisso, a gente vê o ensino remoto durante a pandemia por meio de 4 categorias. Primeiro, acesso, depois, tecnologias digitais como recursos didáticos, a fragilidade emocional das pessoas envolvidas nesse contexto de uso da linguagem, que é o ensino remoto, e o ensino remoto não é ensino à distância. Então, há estruturas diferentes para ambos, né? No caso do acesso, a banda larga é muito cara neste país, né? E aí não é todo mundo que tem condição de dar conta dos recursos. Então, muitos alunos só dispõem de um celular, muitas vezes um pacote de dados bem frágil, as aulas são multimodais, conforme o Fábio vai nos mostrar daqui a pouco, e isso consome muitos dados, né? Tem muitos vídeos. Então, uma única aula já levou todo o pacote de dados que o aluno teria para o mês inteiro. Então, isso significa que todos precisariam ter uma boa internet para dar conta das demandas didáticas. E mesmo não tendo, todos nós estamos dando o nosso jeito, para que o prejuízo seja pelo menos não tão gigantesco, né? O prejuízo didático, pedagógico que essa pandemia nos traz. Porque não é só nas outras profissões que essa pandemia atinge, não é só tá aí os comerciantes com medo, o pessoal da economia com medo, né? Tá uma loucura as pessoas sem máscara por aí, porque tem que abrir, praia lotada, totalmente um desrespeito, que a pandemia ainda não acabou, não há vacina, o número de mortes ainda é expressivo, de contaminação também, um risco de uma segunda onda já é eminente, as coisas já estão aí acontecendo. Mesmo assim, estamos trabalhando, né? As tecnologias digitais, também como recurso didático, é uma categoria que surgiu numa pequena pesquisa que eu fiz aqui, porque antes da pandemia, nós que fazíamos linguística aplicada nessa seara da linguagem e tecnologia, a gente via como levar as tecnologias como mais um recurso didático para a sala de aula.
Agora mudou tudo. As tecnologias, elas mudam, a pandemia provoca uma mudança radical na cena pedagógica, porque a aula passa a ser totalmente digital. A mudança é brusca. Antes a gente queria a tecnologia como mais um recurso, agora ela é o recurso, o único. E aí, numa pequena pesquisa que nós fizemos aqui em Fortaleza, eu fiz esse questionário, o Lee, que é um doutorando para professores da cidade, né? E os professores responderam quais os canais de comunicação que eles mais utilizavam com os alunos. O WhatsApp ganha disparada, o Google Meet também. E o WhatsApp ganha disparada porque era uma forma mais rápida de economizar pacote de dados, né? Era mais democrático, vamos dizer assim. Então, tinha professor que a aula toda no Google Meet era adaptada para o WhatsApp depois. Imagine aí o tanto de trabalho que esses colegas tiveram que ter. A fragilidade emocional também é algo muito forte, porque a gente está lidando com morte em massa, muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo, e essas pessoas não são aqueles números que passam nos gráficos da televisão, não. Essas pessoas estão morando na casa dos nossos alunos, na casa dos nossos professores. Essas pessoas somos nós, né? Nós estamos morrendo pela Covid. Então, por conta disso, muitos docentes se fragilizaram. Ainda tem um caso de algumas, no caso das mulheres, que são mães de crianças pequenas, conforme a nossa pesquisa, elas falavam, né? E para elas é desafiante gerenciar a ação pedagógica em um ambiente que não é profissional, mas é doméstico, né? Então, a casa delas não é a escola, não é a universidade, não é o Instituto Federal, a casa delas é a casa delas. E ao contrário dos parlamentares que têm auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio moradia, o professor não recebe um auxílio, por exemplo, roupa para comprar uma roupa para poder ir dar aula na escola, não. É tudo do salário do professor, é diferente dos deputados, dos parlamentares desse país. Então, a casa dos professores é um ambiente doméstico, não é um ambiente profissional. Então, eles tiveram que adaptar, isso gerou muita fragilidade de todo mundo. Então, nós perguntamos quantas horas de trabalho eles estavam tendo durante o ensino remoto, né? E aí, de 4 a 6 horas, de 6 a 8 horas, de 8 a 10 horas. Então, de 8 a 10 horas é aí a maioria, 35,3% dos professores. Eu também perguntei quantas horas eles estavam dedicando para produzir o material, né? Então, PDF, provas, atividades, áudios, vídeos. Então, olha só aí, nós temos 47,1% de 6 a 8 horas de trabalho. Porque o ensino remoto não é só vir para cá diante da câmera, mas é montar e preparar um monte de material que esteja adequado ao contexto do ensino remoto. Não é aquele material que a gente usaria lá na escola ou lá na universidade. E aí, essa categoria de que ensino remoto não é ensino à distância é importante para a gente entender que a EAD é uma modalidade de educação, é uma forma de fazer educação. Ela não é ela é diferente do ensino remoto. O ensino remoto não é uma política pública de ensino como a EAD é. Está sendo uma necessidade urgente que nos pegou de surpresa. Imagine você dirigir um carro por uma estrada cheia de buracos, sem acostamento e o pneu estoura. Você tem que trocar o pneu com o carro funcionando, sem você ter onde parar, sem acostamento e com a estrada cheia de buraco. Esse é o ensino remoto no Brasil. O professor está dirigindo um carro com pneu estourado, numa estrada cheia de buraco, sem acostamento. Então, não é fácil para ele. Então, as dificuldades que os alunos apontaram que está impedindo de eles realizar e acompanhar as atividades, a primeira é acesso à internet. Eu já sabia, não foi novidade para mim. Mais de 80, quase 90% dos estudantes falaram isso, né? Uns falam também aí, eu acho importante falar da falta de equipamentos, né? Para eles é difícil não ter equipamentos, são celulares bem frágeis, sem uma rapidez
para eles acessarem vídeos e outros recursos, então tem sido difícil. E aí eu também perguntei se os professores tiveram que realizar gastos extras para possibilitar o seu trabalho em casa. Quase 90% disse que sim, apenas 11,8% falaram não. Então, muitos professores disseram que tiveram que comprar outro celular. Teve famílias que só têm um celular, o pai tem um celular, mas precisava trabalhar. Aí, não, para sair de casa, deixava o celular para o filho ter aula remota em casa. E aí ele já não podia se comunicar com a família, porque estava fora. E professores também, tinha um celular bem simples, comprou um sem poder, sem endividou, para poder fazer material e se conectar com os alunos. Então, aqueles tripés com luzes para ajudar nas aulas, muitos professores falaram para mim que tiveram que comprar esse material. Então, qual é o ethos que tudo isso pede de nós? Então, se ethos implica uma forma de se mover no espaço social de uma pandemia, por exemplo, né, é uma disciplina tácita do corpo, aprendida por meio de um comportamento. Então, como a gente deve agir? Em plena pandemia, com toda essa situação acontecendo, um presidente nos acusando de não querer trabalhar, uma sociedade que parece estar entrando nessa onda de ódio ao professor. Então, cada uma dessa realidade vai gerando não só um ethos, mas um conjunto de ET. Então, o professor, ele é um youtuber, o professor, ele é alguém que faz TikTok, o professor, são vários os ET que o professor tem que trazer. Vamos concluindo. Ok, que o professor Júlio. Obrigado, já estou concluindo. Que o professor tem que trazer, né? Então, nesse contexto, eu tinha aqui umas falas de alguns professores, mas não vai dar tempo. Eles falam do seu sofrimento, né? Como aqui temos me sentido frustrada, enquanto somos exprimidas, os pais não têm responsabilidade, somos praticamente obrigados a mendigar a participação da família, então são muitas questões. Mas, como conclusões, eu trago o seguinte: os docentes estão trabalhando mais de 10 horas por dia, senhor presidente. Em média, os professores do seu país, presidente, estão gastando mais de 5 horas na elaboração de materiais, estão comprando com o bolso dele, que eles não têm recursos como os parlamentares têm. Então, eles estão comprando do bolso deles material para o trabalho, né? Então, a principal ferramenta que ajuda a democratização para os alunos é de WhatsApp. Então, essas são as questões que eu vim trazer para o nosso debate. Agradeço enormemente e desculpa ter extrapolado o tempo. Eu deixo aí o meu contato, e-mail e também Instagram, para quem quiser conversar comigo depois. Obrigado. É isso. Agradecemos demais as reflexões, Júlio. Olha, pessoal, não me odeiem, viu? Estou trabalhando aqui como mediador da mesa, é uma responsabilidade, né, dar esses avisos em relação ao tempo. Obrigado mais uma vez. E antes de passar a palavra ao professor Fábio Marques de Souza, da UEPB, gente. Inicialmente eu falei, né, chamei o professor Fábio, dizendo que era da UFPB, porque houve só um problema no link. Era o link lá que estava na página, mas já está sendo corrigido, né? Então, o colega aqui, professor Fábio Marques de Souza, antes de passar a palavra para ele, vou ler brevemente o seu currículo, né? O professor Fábio, ele é licenciado em letras, né? Português, inglês, espanhol e suas literaturas e pedagogia. Atua como professor no Departamento de Letras e Artes e no Programa de Pós-Graduação e Formação de Professores da Universidade Estadual da Paraíba e é colaborador no Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, na UFCG. No estágio de pós-doutorado em Educação Contemporânea, dialogou com a consolidação da linha de pesquisa em Tecnologias, Culturas e Linguagens, registrada no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, no qual é líder do TECLEM,
né, do Observatório do Discurso da Política Externa Brasileira e do Círculo do Bakhtin em Diálogo, na UEPB. Então, a atuação em linguagem e educação, linguística aplicada, política linguística e integração latino-americana tem aguçado seu prazer em estudar as relações internacionais e conhecer povos, línguas e culturas. Então, agora a palavra é sua, professor Fábio. Seja bem-vindo à mesa. Olá, bom dia a todos, todas e todes, né? É um prazer estar aqui nesse momento. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, e fico muito feliz de ver como a linguística aplicada, né, tem avançado enquanto ciência própria, trans, indisciplinar, Brasil afora ao longo do tempo, né? E um pouquinho antes de começarmos a nossa fala, eu recordava que conheci o professor Rodrigo Aragão, né, que teve sua trajetória acadêmica na UFMG e hoje professor da Universidade Estadual, na Bahia, e dizia que o nosso primeiro contato foi em 2004, né, há 16 anos, não me lembro agora qual edição, mas no Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada da PUC São Paulo, e que na ocasião nós éramos alunos, né, eu estava na graduação, se eu não me engano o Rodrigo estava terminando o mestrado, começando o doutorado, e como foi importante, né, que o movimento da linguística aplicada tenha conseguido se expandir, né, tenha ganhado outros espaços, além do sul-sudeste, e como que hoje a gente consegue, aos poucos, consolidar, né, entre muitas dificuldades, a área no Nordeste. E parabenizo ao professor Júlio pela fala, né, e o professor Júlio destacou muito, né, a importância do aplicador, do linguista aplicado, para além de um aplicador de saberes, né, do linguista aplicado como um ativista político, preocupado com essas questões, né, de dominação na e pela linguagem, e de como determinadas construções discursivas se tornam possíveis e legitimadas em nossa sociedade, né? Então, acho que isso é muito importante, essa conscientização dos professores de línguas como ativistas políticos, né? Para além de linguistas aplicados, mas como ativistas políticos. E essa necessidade para essa compreensão da linguagem como prática social, da língua como prática social, e de descortinar, né, de ver o que está por trás desses determinados discursos, e de quais são essas condições de produção, para além da ordem do linguístico, que acabam legitimando e tornando possíveis discursos tão absurdos como esse de que o professor não trabalha durante a pandemia, ou de que o professor está com a vida fácil por conta da pandemia, e esses discursos, né, absurdos, eles podem ser vistos também em outras áreas. Não é o objetivo da minha fala, mas eu fiquei me lembrando muito que no Observatório do Discurso da Política Externa Brasileira, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem discutido muito os discursos, né, do ministro das Relações Exteriores e do nosso presidente ao longo de 2019, e analisado a questão da presença e da ausência da América Latina nessas cenas discursivas. E aí, aquilo que a gente tem como cena 0 ou cena 1, né, a cena de inauguração do discurso da política externa brasileira do governo Bolsonaro, que é aquela fala dele em Davos, que durou 6 minutos e pouco, em que ele diz que as nossas relações exteriores serão dinamizadas pelo ministro, né, Ernesto Araújo, e que promoverá, então, umas relações exteriores que não serão mais ideológicas. E aí a gente fica assim, como, né, como
produzir, o ser humano, ele é ideológico por natureza, o discurso, ele acontece em arenas discursivas, em embates socioideológicos, em contextos de produção, permeados por lutas de classe, por domínios, por tentativas de estabelecer verdades. E aí, como que eu posso, né, eu que segundo Bakhtin, na obra O Freudismo, passo por dois nascimentos, o nascimento social e o nascimento biológico, e que nascer biologicamente não é o suficiente para entrar para a história, eu preciso de um segundo nascimento, que é esse nascimento social, que vai dizer quando eu nasci, onde, qual a minha condição social, qual a minha raça, qual a minha cor, quais são as minhas questões de sexualidade. Então, tudo isso é ideológico, né? Então, como promover uma política externa brasileira isenta de ideologia? E feito esse, né, absurdo, mas esses discursos estão aí, e se nós, como linguistas aplicados, não atuarmos como ativistas políticos para desconstruir e para questionar esses discursos, eles vão ser legitimados e vão ser proclamados como discursos de verdade, né? Então, tudo isso foi só para complementar a fala do colega, do Júlio, que muito interessante, muito necessária num momento como esse, né? E a minha fala, voltada mais para textos multimodais, para essa nossa realidade contemporânea, dessa sociedade submersa em imagens, sons e movimentos, essa minha fala, ela está baseada em um livro que eu publiquei junto com a minha orientanda, com a Geisa, que desenvolveu a pesquisa de mestrado comigo na UFPE de Caruaru, no programa de pós-graduação em Educação Contemporânea, e o livro é esse, Velhas Práticas em Novos Suportes, né, um questionamento de até que ponto estamos tendo novas práticas para os novos suportes, ou até que ponto nós estamos reproduzindo velhas práticas em novos suportes, né? E a gente começa esse livro com um cordel chamado Cordel do WhatsApp, que é atribuído a Isabel Nascimento. E como o Júlio bem destacou, nesse momento pandêmico, né, o meio de acesso mais popular, mais comum, que mais tem chegado até os alunos, tem sido o WhatsApp. E aí, então, eu queria ler para vocês esse cordel do WhatsApp, da Isabel Nascimento, e ela diz assim: esse tal de celular é negócio interessante. Eu, que antes criticava, hoje teclo a todo instante. Quase nem durmo ao almoço, e quem criou esse troço tem uma mente brilhante. Quem diria que um dia eu pudesse utilizar calculadora e relógio, câmera de fotografar, tudo no mesmo aparelho, mapa, calendário, espelho e telefone celular. E agora a moda pegou pelas redes sociais. É no Face ou pelo Zap que o povo conversa mais. Talvez não saiba o motivo, que esse tal de aplicativo é mais lido que os jornais. Eu acho muito engraçado, porque muita gente tem um grupo só para a família, um do trabalho também, e até aquele contato que só muda de retrato, mas não fala com ninguém. Tem o grupo da escola, o grupo da academia, o grupo da universidade, o grupo da poesia. Tem o grupo das baladas, das amigas mais chegadas e o da diretoria. Tem quem mande oração, bom dia de vez em quando, que só mande figurinhas, quem só fica reclamando. Nos grupos é que é a parada. Dia, noite e madrugada, sempre tem alguém teclando. Cada um que analise se é bom ou se é ruim, ou se a tecnologia é o começo do fim. Talvez um voto vencido, porém o Zap tem sido até útil para mim. Eu acho que a internet é uma coisa muito boa. Tem coisas muito importantes, porém muita coisa à toa. Usar de forma acertada
ou por ela ser usada, vai depender da pessoa. Comunicação é bom. Vantagens que hoje se tem. Feliz é quem tem amigos fora das redes também. A vida só tem sentido quando o que é permitido é aquilo que convém. Para quem meu verso rimado acabou de receber, compartilhe esta mensagem que finaliza a dizer: viva a vida intensamente, porque é pessoalmente que se faz acontecer. Esse vale a pena compartilhar. Então, é o cordel do WhatsApp, da Isabel Nascimento, que traz algumas reflexões interessantes para esse tema de hoje, né? Então, o juízo ético de valor, ele não se aplica à tecnologia em si. O WhatsApp é bom para a educação, o WhatsApp é ruim para a educação. Mas o juízo ético de valor se aplica aos usos que eu faço dessas tecnologias, com vistas a potencializar esse complexo, dinâmico e multifacetado e dialógico processo de ensino-aprendizagem. E eu gostaria de relatar uma pesquisa feita no contexto pré-pandemia, em que nós tivemos como objetivo analisar, então, as crenças de 3 professores da rede pública estadual do Agreste Pernambucano a respeito da inserção das tecnologias digitais nas suas práticas. Naquele contexto, inserir ou não a tecnologia digital, ela era uma opção. Como bem o Júlio colocou, hoje não há outra opção. E aí a gente fica questionando até que ponto eu reproduzo velhas práticas nesses novos suportes ou eu estou promovendo um processo de ensino-aprendizagem consoante com essa linguagem híbrida, líquida, fronteiriça, mestiça, multimodal, multifacetada, em consonância com o tempo em que vivemos, né? E aí, então, para falar de crenças, né, eu queria compartilhar uma citação de Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, que ele diz assim: as creencias constituem la base de nuestra vida, el terreno sobre que acontece, porque ellas nos ponen delante de lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. En ellas vivimos, nos movemos e somos. Então, se, né, Ortega y Gasset, esse filósofo espanhol, nos diz que a crença, né, é a base da nossa vida, é o palco sobre o qual toda a nossa existência acontece, né, e é a partir do nosso sistema de crença que nós nos movemos, vivemos e somos, mais uma vez a importância dos linguistas aplicados para propiciarem situações de reconstrução, né, de rearranjo ou de problematização desses sistemas de crenças, muitas vezes estabelecidos, e que muitas vezes legitima esses discursos absurdos, de que o professor não trabalha durante a pandemia, de que as nossas relações exteriores não serão mais ideológicas, né, e assim por diante. Então, são essas questões que fazem parte da pauta da linguística aplicada contemporânea nesse eixo das tecnologias digitais e da educação. Até porque, como muito bem colocam diversos pesquisadores, né, as redes sociais, elas amplificam esses discursos, essas práticas discursivas que até então ficavam mais restritas a determinados ambientes. E aí, então, qual foi o nosso foco, né, nessa investigação que eu brevemente descrevo para vocês? Foi a partir, então, né, da concepção, dessa emergência de uma aprendizagem interativa, colaborativa, intercultural, nós nos questionamos, nós tivemos como pergunta de pesquisa qual seria o papel e as crenças do professor nesses ambientes digitais emergentes, e como que os professores acabam, né, guiando seus modos de fazer, se a gente fosse citar Certeau,
a partir desses contextos digitais. E aí nós tivemos 3 participantes, o professor Augusto, de 31 anos, a professora Ana, de 35 anos, e a professora Laura, de 43 anos. E aí eu vou comentar brevemente com vocês alguns dos achados dessa pesquisa, né? No que diz respeito ao professor Augusto, há uma predominância de uma visão, de uma crença de que são necessários muitos recursos, muitas ferramentas e muitos conhecimentos técnicos de operação das tecnologias digitais, da informação e comunicação. Então, eu só consigo promover um ensino mediado pelas tecnologias digitais se eu tiver esse conhecimento. Então, é uma crença um pouco limitante, né? Porque a gente sabe que não há um pacote de letramento digital pronto e acabado que possa ser adquirido, né, que eu possa adquirir numa formação continuada, por exemplo. A gente sabe que a vida, né, ela é dinâmica por natureza, e essa questão da incerteza, né, como diz a teoria da complexidade, de nós nos movemos aí em meio às incertezas, diante da falta de controle ou da falta, né, de segurança do que pode ocorrer, desse vir a ser constante. Nós temos aquele ditado popular, né, que diz que quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. Então, com o letramento digital não seria diferente. Então, não existe um pacote pronto e acabado que eu possa adquirir e estar preparado para promover esse ensino. Esse ensino, ele está sempre como um porto de passagem, como um vir a ser, como uma construção e uma reconstrução constante, né, como um diálogo constante. Tem a outra professora da pesquisa, né, a gente pergunta para ela se ela usa, quais as tecnologias que ela costuma usar mais. Quais as tecnologias digitais da informação e comunicação que ela usa mais para mediar o seu processo de ensino-aprendizagem. E aí ela diz que usa mais computadores, impressora e data show. E aí ela faz o seguinte relato, ela fala assim, no começo, a gente tinha muito trabalho para montar cartazes que expunham conteúdos. Depois, com a popularização dos retroprojetores, ficou mais fácil. Mas eu perdia muito tempo fazendo transparência, à mão. Não podia errar e nem alterar o conteúdo. Já hoje em dia, com os retroprojetores, as novas tecnologias facilitaram muito a vida. Dá para montar no PowerPoint e exibir, mudar, alterar, revisar, aprimorar de uma aula para outra e estar sempre com o material que será projetado em dia. Esse discurso, né, da professora mostra o quê, né? Nós temos aqui uma imagem que sintetiza esse discurso. Mostra uma concepção, uma visão de tecnologia como mero suporte. Então, a aula que eu fazia no cartaz, depois eu fazia na transparência, e hoje em dia eu faço no PowerPoint. Então, mudou a prática da professora? Não. Mudaram-se os suportes, mas as práticas continuam as mesmas. Uma outra situação muito interessante é quando essa professora, na aula de língua inglesa, leva os alunos para o laboratório de informática e a atividade proposta é que eles traduzam o texto utilizando dicionários virtuais. Então, o professor que antes ia para a sala de aula com uma caixa de dicionários, ele já fazia essa aula, né? Ele não precisa do laboratório de informática, porque mudou o suporte, mas não mudou a prática. Então, o que a gente questionou muito e observou muito na pesquisa foi essa dificuldade dos professores
né, de trabalhar em práticas contemporâneas de linguagem, de trazer esses textos multimodais, os GIFs, os memes, essa linguagem tão presente na vida cotidiana, que circula tanto pelas redes, em trazer essa realidade para a sala de aula, e explorar com os alunos não só a leitura crítica desses textos multimodais, mas também a produção e a circulação desses textos. De promover nesses alunos um perfil de prosumidor, daquele aluno que é consumidor desse conteúdo multimodal, dessa sociedade contemporânea em rede, mas que também pode produzir esse conteúdo, que também pode fazer o remix, o mashup e várias outras técnicas, né, de colagem e de montagem desses textos multimodais, via diversos aplicativos, via diversos sites disponíveis hoje online e nos dispositivos móveis. Então, a gente vê esses professores muito presos ainda, né, a uma tradição, a uma prática que desconsidera as características da linguagem contemporânea. E uma situação muito interessante que a gente traz também nesse livro é de uma professora do Chile, que ela não tem acesso com os alunos aos computadores, mas que ela promove, né, a linguagem multimodal dos memes com eles a partir da releitura do clássico 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e ela produz, né, atividades com eles a partir desses textos multimodais, mas na cartolina. Então, ela não tem o recurso, ela não tem o suporte, mas ela produz uma prática de linguagem que considera essa linguagem contemporânea, multimodal e em rede. Eu quase não estou olhando aqui o chat do Samuel, mas faz uns 20 minutos que ele falou que eu já tinha falado 15 minutos, então eu acredito que o meu tempo já terminou. A ideia era fazer essa discussão, então, a partir desse livro, Velhas Práticas em Novos Suportes. Ele está disponível na Amazon, está disponível na loja virtual da editora Mentes Abertas, e o meu contato no Instagram é Fábio Hispanista, com H, e o e-mail fabiohispanista, com h@gmail.com. Muito obrigado pela oportunidade, e a gente pode explorar mais o tema no momento das dúvidas, né, das discussões. E o Samuel falou há 2 minutos que eu tinha 1 minuto. Muito obrigado, então. Samuel, é contigo agora. Obrigado, Fábio. Obrigado pelas reflexões. Muito bacana. E a gente, então, né, continua este diálogo posteriormente. Vocês, por favor, aí no chat, né, enviem as perguntas, que posteriormente nós vamos ter um momento para o debate. Agora, antes de passar a palavra ao professor Rodrigo Aragão, vamos fazer uma breve apresentação de seu currículo. Certo? Então, o professor Rodrigo Camargo Aragão é professor no programa de pós-graduação em licenciatura em letras da Universidade Estadual de Santa Cruz, coordena o grupo de pesquisa FORTE, na UESC, e é pesquisador no LALINTEC, da UFMG. Doutor em Linguística, com estágio na Universidade de Sevilha, fez residência de pós-doutorado na UFMG e na Universidade de Uvascula. Pesquisa linguagens, tecnologias e emoções em experiências de ensino e aprendizagem de línguas. Tem interesse em desdobramentos da cibernética e do pensamento sistêmico de Maturana, para a compreensão de inter-relações entre linguagem, cognição e cultura. Não sei se eu pronunciei certo o nome da universidade. Rodrigo, a palavra é sua, e aí você pronuncia corretamente aí para a gente. Obrigado. Obrigado, Samuel. Bom dia. Tá tudo certo, Samuel. Pessoal, eu quero agradecer muito o convite. Eu já vou colocar aqui minha apresentação para poder
a gente adiantar para ter mais tempo aí para conversar. Cadê aqui? Pronto, agora vai. Pronto. Então, eu quero muito agradecer o convite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? Rever o Júlio, meu colega de GT, Linguagem e Tecnologia. Agradecer o Júlio, a indicação para estar aqui nessa mesa. Rever o Fábio, há tantos anos, né, Fábio? Aquele tempo lá, a gente aluno de graduação, de pós-graduação, mochila nas costas, e a gente ia mesmo para os eventos. Então, é muito bom reencontrá-los aqui. É um prazer, Samuel, também estar aqui nessa mesa contigo. Eu quero também saudar e parabenizar a organização desse evento, é o primeiro Conela. Achei muito bacana, fiquei muito feliz de estar participando desse primeiro Conela, e podem contar conosco na UESC também para os próximos que virão. Então, a minha apresentação é um resultado de um trabalho, né, do grupo que eu participo, que é o Laboratório de Linguagem e Tecnologia, que tem a sede na UFMG, que é coordenado pela professora Vera Menezes de Oliveira e Paiva, e esse aqui é um dos resultados, né? Essa aqui é a página do grupo, e lá vocês podem acessar o resultado desse projeto. Foi um projeto financiado pelo CNPq e teve uma série de ações. Uma das ações foi realizar um mapeamento da situação de linguagem e tecnologia no ensino de inglês em diversas regiões do país. E eu trabalhei com o mapeamento de linguagem e tecnologia no ensino de inglês no Nordeste, e eu vou apresentar aqui esse resultado, destacando, né, como eu mapeei de 2013 até 2017, mas o que a gente vê é a produção de linguagem e tecnologia no ensino de línguas no Nordeste é riquíssima, ela está expandindo e apresenta uma série de inovações, algumas continuidades, mas uma série de inovações, como eu vou apresentar aqui. Essas imagens eu gosto sempre de usar elas, porque o nosso foco aqui nesse mapeamento era buscar tanto pesquisas quanto fazer mapeamento de tecnologias que foquem o uso de línguas. Então, essas aqui são imagens que eu trago da minha tese de doutorado, que eu uso muito para falar de como é que estudantes de inglês e também professores e professoras se sentem quando eles alcançam o desejo que é o de falar uma língua estrangeira. Então, essas imagens sempre, imagens positivas, de alegria, confiança, força, poder. Então, esse é um dos focos nossos, que era mapear tecnologias que pudessem fortalecer o trabalho de uso de línguas. Então, aí, nesse trabalho, havia um marco comparativo com o estado da arte anterior, né, de Paiva, que foi publicado em 2013, o GT de Linguagem e Tecnologia, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, que eu participo. O primeiro tema do biênio, quando o GT foi inaugurado em 2010, foi fazer estado da arte de pesquisas em linguagem e tecnologia. E um resultado dessas pesquisas do grupo é o de Paiva, e ela fez esse mapeamento na UFMG, e aí publicou esse trabalho, mapeou os 10 anos, a década anterior, e aí, nesse resultado, ela mostra tendências e continuidades da pesquisa, e também o que era necessário, né, buscar fazer a partir dessas tendências e continuidades. Então, é a partir desse marco que eu estabeleço uma comparação e faço esse mapeamento no Estado, na verdade, na região,
a partir de 2013, então de 2013 a 2017. E aí busco ver tendência, continuidades e inovação, e ressaltando também ferramentas digitais que são usadas no ensino de inglês nessas pesquisas. Porque esse era um foco nosso, era tanto de buscar conhecer se havia ferramentas novas, né, ferramentas digitais novas usadas no ensino de inglês, como também houve outra ação dessa pesquisa, que era fazer levantamento junto com estudantes e docentes, muito similar ao que o Júlio aqui apresentou na situação de pandemia. Os conteúdos que estão nesse resultado da pesquisa de Paiva em 2013, e que eu vou fazer a comparação a partir do mapeamento no Nordeste, tem metodologias de pesquisa, e aqui, particularmente, criação de contextos para as pesquisas. Então, um resultado da análise de conteúdo que ela mostra que muitas das pesquisas, nesse período que vai de 2011 até 2010, elas criavam contextos de pesquisa em escola ou em situações de ensino-aprendizagem para poder fazer a pesquisa acontecer. Uma outra situação é a pesquisa sobre produção textual na internet, que era ainda escassa, e também de interação virtual em diversos ambientes. A produção de textos, pesquisa sobre produção de textos orais com tecnologia não existia na época, e também a produção de textos multimodais era mínima nesse resultado dela. Não havia também pesquisas sobre smartphones e tecnologias móveis. Bom, então, eu já vou logo para os resultados. Esse aqui é o resultado quantitativo no mapeamento. Aconteceu o seguinte, eu fui primeiro no banco de teses e dissertações da CAPES, mas há um problema de alimentação do portal de teses e dissertações da CAPES, então eu acabei indo direto nos programas de pós-graduação em letras e linguística e fazendo um levantamento em cada programa. E também através dessas palavras-chave, não era linguagem e tecnologia de uma maneira mais ampla, mas focando a questão da linguagem e tecnologia no ensino do inglês. Então, aqui eu destaquei 22 trabalhos, e aqui eu fui separando, né, os resultados por dissertação ou tese, no quantitativo por estado, então aqui tem Bahia, aí eu ia destacando também a instituição, então Bahia, Ceará, Paraíba, no Piauí eu não encontrei, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. E aqui eu ia destacando a metodologia central, os temas que eram trabalhados e as ferramentas digitais que eram usadas nas pesquisas. E aí os principais resultados, as pesquisas, elas continuam com uma tendência mais qualitativa, porém, a gente observa nessas pesquisas mapeadas no Nordeste duas tendências. Um aumento de pesquisação colaborativa com escolas, muito trabalho de colaboração crítica entre escola e universidade, usando pesquisação, e surgimento de estudos quali-quantitativos, com foco em produção textual e interatividade em ambientes virtuais de aprendizagem e sites de redes sociais. Então, aqui, um elemento que surge, que não tinha, era combinação, né, de estudos quantitativos com um estudo qualitativo, como foi esse mapeamento, que eu combinei também quantitativo com qualitativo, mas aqui com um foco que aumenta mesmo, a gente vê muita pesquisa com produção textual, e buscando entender a interatividade tanto em ambiente virtual, e muitas vezes em site de rede social, que é usado de uma maneira apropriando-se do site de rede social, a pujança dele na linguagem digital para atividades de ensino-aprendizagem. E um outro elemento que eu tenho certeza que ele cresceu muito ainda, a expansão de pesquisa na produção textual multimodal.
Então, se já havia ali um indicativo de produção, eu acredito que aí, como eu não tenho, né, um mapeamento dos últimos 5 anos, certamente você tem aí um crescimento dessa produção multimodal, porque o que a gente vê também nesse mapeamento são grupos do Nordeste que têm determinadas tendências de fazer aí formas particulares de pesquisa que eu destaquei nesse mapeamento. Um outro grupo de resultado é a emergência de desenhos experimentais com avaliação qualitativa. Então, a gente tem... Aí aqui é experimental no sentido de fazer desenhos, né, experimentais com grupo de controle e com observando, por exemplo, aquisição de linguagem e fazendo o desenho experimental e aí fazendo o levantamento mais quantitativo, psicolinguístico e fazendo também a avaliação qualitativa da experiência. Isso eram elementos que não tinha no mapeamento de Paiva. O surgimento de investigações sobre impacto de políticas públicas de tecnologias digitais e ensino de inglês, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Isso aqui também é um conteúdo novo. E aqui, o que a gente observa é, se no momento anterior, na década anterior, você tinha investigação que tinha que criar a situação de contexto de experimentação com tecnologia digital, seja na escola, seja na universidade, essa coisa de fazer um desenho experimental, agora você já tem a avaliação de impacto das políticas públicas. E aqui eu vou pensar políticas como o Proinfo, que tem diversos desdobramentos, políticas como um computador por aluno, e aqui mais recente, que a gente vai ver também já políticas como aquela de distribuição de tablet, que foi a última, e a partir de 2013 a gente tem uma completa descontinuidade de política pública na área de tecnologia digital no Brasil, e aí, como o Júlio mostrou muito bem na apresentação dele, um resultado dessa descontinuidade é essa situação de completa precariedade que agrava o sofrimento docente e também o sofrimento aí da comunidade estudantil. Outro elemento que aparece é a expansão do uso de tecnologias digitais, mas com os desafios de infraestrutura e formação de professor. Então, isso a gente vê muito em teses em que você está aumentando o uso disso no cenário educacional e, novamente, como o Júlio destacou, agora a tecnologia passa a ser o recurso central, né, mas aqui você já observava uma tendência de aumento, mas os desafios de infraestrutura e de formação permanecem, né? Então, tanto o Júlio quanto o Fábio destacam aí esse elemento de formação de professor e também essa questão que não é resolvida como um simples curso de formação continuada de 40 horas, isso não dá conta, né, de fazer uma formação que seja efetivamente crítica, reflexiva, transformadora. Outro conjunto de dados que se destacam é o aumento na pesquisa sobre produção de textos orais, que não existiam e agora tem um bocado, mobilidade digital, a gente vê também um aumento de pesquisa de mobilidade digital no Nordeste, e uso de tecnologias digitais em smartphones, muita pesquisa com smartphones, né? Tem a pesquisa pioneira de Giselda Costa, né? Ela vai trabalhar com tablet na escola, no ensino de inglês, depois você tem uma série de outras pesquisas nesse sentido aí. Um outro gráfico que eu apresento nesse estudo eu faço por trabalho, né, mapeando metodologia, tema, ferramenta e principais resultados. Então, a partir desses quadros, eu faço aquela análise de conteúdo e para poder ter esses conteúdos mais gerais, né, os resultados mais gerais, a compilação mais geral, e também faço essa análise mais detalhada. Então, só para citar um exemplo, esse trabalho aqui de Almeida, em 2015,
no estado da Bahia, na estadual do Sudoeste da Bahia. Então, ela usa uma metodologia qualitativa, estudo de caso, com produção de material. Então, você vê uma continuidade da tendência anterior, né, da década anterior, mapeada por Paiva, nesse caso, na UFMG, mas você vê aqui uma tendência da quantidade de pesquisa qualitativa, com estudo de caso, mas com a produção de material didático. O tema com canções e músicas no ensino de inglês, ferramenta, ela usa o Lyrics Training, e o resultado é que esse aplicativo auxiliou na compreensão oral e aquisição de vocabulário e aumento da motivação. Um destaque nessa aqui, que não tinha na década anterior, é o foco com habilidade oral. Então, você vai ter uma série de pesquisas que tem maior foco nas habilidades orais no ensino de inglês. Então, eu estou sendo mais breve, que eu quero deixar também tempo para a gente poder conversar, mas vocês podem acessar o resultado dessa pesquisa. Ela foi publicada na Texto Livre, no volume 13. Então, é só acessar Texto Livre, ou colocar lá pesquisa em linguagem e tecnologia no ensino de inglês no Nordeste, ou colocar meu nome no Google, e vai aparecer lá o resultado todo detalhado, e aqui eu fiz um recorte. Aproveito também para divulgar um outro resultado desse trabalho colaborativo no grupo, que é o Mãos na Massa, né, que foram 2 e-books com uma série de ferramentas digitais para o ensino-aprendizagem. Um foi lançado em 2019 pela Parábola e também outro em 2020 pela Parábola. É um e-book, é só baixar ele lá pelo site da Parábola. Então, muito obrigado. Né? Meus textos também estão no ResearchGate, estão todos lá. Esse aqui é meu e-mail, rcaragãowes.com. E é isso aí. Fora Bolsonaro, vamos à luta e vamos aí à conversa. Mais uma vez, eu agradeço muito o convite para estar com vocês aqui hoje. Obrigado, professor Rodrigo, pelas reflexões. Bem, pessoal, infelizmente, o professor João Araújo Júnior teve um imprevisto e não poderá fazer sua apresentação na mesa desta manhã, certo? Então, agora a gente vai passar para este momento de um diálogo, quem está aí nos assistindo, né? Nós convidamos os professores a responderem as perguntas de quem está nos acompanhando, mandem suas perguntas aí no chat. Então, nós vamos convidar, né, cada professor para fazer a escolha de uma pergunta para dialogar com ela, devido ao nosso tempo também, tá certo? E aí, se tivermos mais tempo, a gente vai dialogando, mas se não tivermos, né, já convidamos também que vocês entrem em contato com os professores por meio do e-mail e a gente vai mantendo o diálogo. Então, professor Júlio, por favor, a palavra é sua, escolha a sua pergunta, por favor, a leia e dê a sua resposta. Obrigado. Ok, obrigado, Samuel. Antes eu quero cumprimentar enormemente os meus colegas por suas apresentações incríveis. Tanto o Fábio quanto o Rodrigo trouxeram dados muito legais para a gente. São algumas, eu estou lendo aqui uma da Fátima Machado. Ela diz assim: existem muitos relatos de professores sobre não se sentirem preparados para lidar com as ferramentas tecnológicas digitais. Sabemos que o ensino remoto emergencial nos colocou em uma situação limite, porém, como a questão do uso da tecnologia não é uma novidade, como posicionaria a questão dentro da formação docente no curso de graduação de letras? De fato, há muito mais de 10 anos, o Rodrigo está aí junto comigo desde o iníciozinho lá do nosso GT da Ampol. A gente vem tratando dessas questões das tecnologias, né? E, de fato, houve um acolhimento tardio dessas questões. E há várias situações que não dá para analisá-las aqui, mas eu poderia dizer que uma delas é o currículo não ter percebido a relevância
de tratar da formação do docente de linguagens, ou materna ou estrangeira, ou suas respectivas literaturas, relacionando isso com a tecnologia digital. Eu acredito que se tivesse tido um avanço maior sobre isso, se aquelas pesquisas que nós desenvolvemos nos 10 primeiros anos de estudo, ou nos 15 primeiros anos de estudo, elas tivessem sido mais acolhidas na escola, eu acho que esse estranhamento com a ferramenta digital não tivesse sendo tão terrível hoje em dia. Mas, por outro lado, eu também quero ressaltar que não é só um estranhamento das ferramentas, é a situação limite, é a convivência com a morte, é a convivência com a doença em um país que institucionalmente se negou a assistir seus filhos. Então, eu penso mais nessa situação. A emergência do ensino remoto não está expondo as feridas dos letramentos digitais dos docentes tão somente. Eu até me arriscaria a dizer que os letramentos digitais dos professores estão muito bons. Muitos deles são usuários de redes sociais, sabem usar ferramentas. A questão mesmo foi como dar conta de uma cena pedagógica que se mudou para dentro da minha casa. Tenho que comprar ferramentas que eu não tenho, tenho que assinar pacotes de dados de internet que eu não tinha. Na escola eu tinha, aqui não tenho, né? Então, se trata muito mais disso. Mas concordo, o currículo das licenciaturas precisa entender com urgência a importância de trazer esse assunto para ser discutido em várias disciplinas e não uma só. Não se trata de disciplina que ensine a usar computador, ou tablets ou smartphone, que isso todo mundo sabe fazer. Se trata de discutir as potencialidades pedagógicas dessas ferramentas para o ensino, seja ele em contexto emergencial, como que a gente está vivendo, ou em contextos mais ordinários, como que nós vivíamos no antigo mundo, que eu não sei se ele ainda volta para nós. Não espero ter respondido. Obrigado, professor Júlio. Agora convidamos o professor Fábio. Fábio, por favor. Eu vou comentar a pergunta da Darlene Andrade, que ela fala assim: qual seria o papel dos pesquisadores em linguística aplicada frente ao etnocentrismo da língua inglesa nas pesquisas em LA, e se devemos ressaltar as discussões e se ainda há espaço, visibilidade para o ensino da língua espanhola no Brasil, né? E na UEPB, o meu concurso é na área de língua espanhola, então o meu foco de trabalho é a língua espanhola, ainda que dê um suporte com os residentes pedagógicos de inglês, e temos usado, Rodrigo, Mão na Massa, os 2 volumes, né, disponíveis aí na internet pela Parábola gratuitamente, e tem sido fantástico, porque são abordagens muito práticas para esse contexto, né, para essas demandas desse processo de ensino-aprendizagem virtual. Então, é muito interessante. Mas a respeito, então, dessa pergunta, dessa inquietação que a Darlene Andrade coloca, eu me lembrei de imediato de uma frase que o Eduardo Galeano, né, uruguaio, que ele produziu em 2004, na ocasião do primeiro Congresso de las Lenguas, né, que aconteceu na Argentina, em Rosário. Ele dizia assim: dicen que tiene 7 lenguas la boca del dragón. Yo no sé, pero me consta que muchas más lenguas tiene la boca del mundo, y el fuego de esas lenguas nos abriga. Será siempre poco lo que se haga para protegerlas del exterminio. Então, dizem que tem 7 línguas a boca do dragão. Eu não sei, mas me consta que muitas mais línguas têm a boca do mundo, e o fogo dessas línguas nos abriga. Será sempre pouco quanto se faça para protegê-las do extermínio. Então, eu acho que não é nem uma discussão hegemonia da língua inglesa e uma polaridade inglês e espanhol, mas sim uma política de promoção do multiplurilinguismo, né? Porque são muitas as línguas de fronteira, são muitas as línguas do mundo,
e a gente precisa propiciar aos estudantes essas outras formas de subjetivação, essas outras formas de ser e estar no mundo. Então, eu acho que há espaço e há necessidade na linguística aplicada para essas outras línguas e para essa pluralidade tão necessária, né, tão urgente, para que a gente possa abrir mentes, propiciar outras formas de ser, estar e compreender o mundo. E um movimento interessante, né, da língua espanhola no Brasil tem sido as leis estaduais, com a revogação da Lei 11.161 de 2005, que nunca chegou de fato a ser implantada de verdade, né, na sua totalidade. A língua é viva e a letra foi morta, infelizmente, foi revogada com a reforma do ensino médio do Temer. Mas muitas associações estaduais de professores de espanhol têm conseguido leis municipais e estaduais que garantam a oferta da língua. Mas ainda é uma batalha assim que demanda muito gás, muito investimento e muita continuidade, muita energia. Mas é isso, eu sou a favor não só, né, da promoção do espanhol e da pesquisa do espanhol, mas também das muitas outras línguas que têm a boca do mundo, né, como diz Eduardo Galeano. Obrigado, professor Fábio. Agora convidamos o professor Rodrigo. Por favor, professor Rodrigo. Ok. Então, tem duas perguntas aqui, eu acho que eu dou conta de respondê-las rapidinho. Então, a primeira é de Jaci Tonelli. O aumento da pesquisação estaria ligado ao mestrado profissional? Então, Jaci, como eu pesquisei os programas de mestrado e doutorado acadêmico, o que eu verifiquei foi a partir desse levantamento. O que eu posso dizer é, no Nordeste, há uma tendência de fazer muita pesquisa com escola, junto com a escola, as pesquisas em conjunto, sempre mais essa postura crítico-colaborativa. Agora, um dos resultados que eu deixei lá nesse texto, que é dessa pesquisa, é que tem muita pesquisa do mestrado profissional em letras no Nordeste, mas é muita mesmo, porque quando a gente foi fazendo o mapeamento, acabou que fomos gerando arquivos em separado só para o Prof. Letras, e certamente a tendência é desse sentido. Eu não saberia dizer, pode até ser que o mestrado profissional faz esse impacto também no mestrado acadêmico, mas é uma área que precisa de ser mapeada, porque tem pesquisa muito rica no mestrado profissional. Olha, a outra pesquisa é da Caroline Carneiro, a interface emoções e ensino de línguas é bastante presente em sua produção. Em sua fala, você mencionou o agravamento do sofrimento docente em determinadas situações. Qual é a relevância de pautarmos as emoções na atuação docente, nas pesquisas em LA e ensino com tecnologias durante a pandemia sob uma perspectiva crítica? A relevância é plena, porque o que a gente está observando é um agravamento do adoecimento. O Júlio mostrou isso aqui na pesquisa que ele apresentou e acabou de falar sobre isso aqui. Então, é fundamental. Na verdade, o que a gente observa, lá no nosso grupo de pesquisa, a gente tem discutido isso, tem pesquisadores interessados em aprofundar nessa temática, e já tem publicação saindo, seja só quantitativa, esses levantamentos quantitativos, mas o agravamento é muito sério do adoecimento docente. O ataque que nós estamos vivendo, principalmente nos últimos 2 anos, essa questão do professor como inimigo, e ele deve ser atacado de todo lado, e junto com a situação da pandemia, é muito sério, e vamos lembrar que isso também é secular,
quer dizer, é o patriarcalismo atacando de todo lado, e o agravamento é muito sério, e a questão das emoções e a questão da tecnologia foi o que ficou mais saliente na pandemia, e são os elementos que talvez a formação docente tenha menos se preocupado com elas. Então é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Rodrigo. Bem, estamos indo agora, né? Vamos nos encaminhar para as considerações finais, ou gostaríamos de responder mais perguntas? Júlio, temos um tempinho ainda. Professor Júlio, Fábio, Rodrigo, gostariam de comentar mais algo? Parece que tem uma pergunta aí para a mesa, né? Não há uma... Não sei quem foi a pessoa que fez a pergunta, mas é uma pergunta interessante. Diz assim, que a LA tem sido feita em programas de pós-graduação em linguística aplicada próprios, também como uma linha de um programa de linguística, no meu caso, que na UFC é assim, mas também outros programas como os da área de ensino. Por exemplo, o Sam é professor do pós-ensino, né, o professor Samuel. E dentro desse programa de pós-graduação é feito pesquisa em linguística aplicada. Tem um PPGE também no Rio Grande do Norte, e a pessoa diz assim: como a mesa vê essa interface da LA transgressiva a ponto de nem sempre conseguirmos ver as fronteiras com outras áreas do conhecimento? Olha, eu diria, para quem fez essa pergunta, que a LA não é disciplinarista, nós não somos uma disciplina, né? Então a gente é transdisciplinarista. Então imagine a pesquisa em linguística aplicada como uma pegada crítica dos estudos da linguagem, como se fosse uma água. Então a água, ela vai, a forma que ela tem. Se houve espaço em um programa de ensino para tratar criticamente dos estudos de linguagem, ótimo. Num programa de matemática, ótimo. No programa de linguística, ótimo. De linguística aplicada, um programa próprio para isso, ótimo. O importante é que as oportunidades de a gente se posicionar de maneira emancipatória, que a gente emancipe o usuário de linguagem e faça ele perceber o poder que ele tem para se auto-emancipar, maravilha. Então, eu vejo como uma possibilidade de todo mundo crescer e todo mundo ganhar com isso. E também há uma questão política importante. Marcar enquanto área é importante, para que a gente tenha mais fomento no CNPq e nas outras fundações de amparo e pesquisa do país todo, né? Então, é importante que mais programas com esse nome apareçam, e é importante que pesquisadores se apresentem assim. Eu, Júlio, sou um linguista aplicado e trabalho no programa de pós-graduação em linguística da Universidade Federal do Ceará. Eu, Samuel, sou um linguista aplicado e sou professor do programa de pós-graduação em ensino da convergência das 3 instituições do Rio Grande do Norte. E por aí vai. Essa é a minha maneira de ver isso tudo. Eu concordo com o Júlio, né, e tenho vários colegas que fazem linguística aplicada no programa de pós-graduação em formação de professores da Universidade Estadual da Paraíba, que é o mestrado profissional. Assim como vários colegas fazem linguística aplicada no programa de pós-graduação em linguagem e ensino da UFCG. Então, claro, é importante uma demarcação política, como o Júlio disse, né? Mas mais importante do que o nome que a gente dá é aquilo que a gente faz. E essa importância de descortinar, né, essas relações de poder e de dominação na e pela linguagem. Rodrigo, sua vez, tem que falar agora. Os colegas falaram, você vai ter que falar. Os colegas já praticamente aí já responderam. Eu concordo, eu acho que linguística aplicada ela
essa questão da fronteira é complicada, muito embora a gente precise demarcar, e eu vejo ela sempre como uma área engajada, né, politicamente engajada, e as perguntas, inclusive, foram, né, sobre a questão aí de escola e tal, é porque a gente faz esse trabalho, né, pensando, né, no engajamento, né, e na transformação. Não é constativa, né, ela é transformadora, e como processo de transformação, ela é fluida. O Júlio falou da água, né, o Fábio também falou disso, dessa fluidez do vir a ser. Então, isso é que é bacana na linguística aplicada e deixa tanta gente apaixonado. Valeu. Obrigado, professor Rodrigo. Geison passou aqui, né? Araújo passou aqui. Geison Araújo passou. Quem foi que fez a pergunta foi o professor Vicente de Lima Neto, que é colega, né, da gente lá no âmbito do pós-ensino. Bem, vamos passar agora, então, para as considerações finais, e aí eu já te devolvo a fala, Rodrigo, a gente faz o caminho inverso, depois Fábio, depois Júlio, as considerações finais dos colegas, nesse diálogo tão produtivo. Olha, eu só tenho que agradecer, muitíssimo obrigado. Eu amei estar aqui com vocês nessa manhã, e foi muito bom, né? Isso deixa a gente energizado, e bem, assim, parabenizar demais o evento, né? É muito bacana ter, assim, um Congresso de Linguística Aplicada do Nordeste, né? Nós temos uma produção riquíssima, muito linda, e eu acho que é importante a gente também ter mais intercâmbio, né, um intercâmbio regional, porque a gente ganha força com isso, né? O Júlio falou aí da questão do fomento, uma área tão atacada que é as humanidades, né? A gente precisa de ter mais força, e não tem como ter força sozinho, a gente precisa de andar junto, de mãos dadas. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade e a possibilidade de estar com vocês aqui. Valeu, axé. Muito bem. Eu queria agradecer também pela oportunidade de aprendizado. A gente aprende muito. Sempre, né? Eu também quero agradecer. Acho que um Congresso Nordestino de Linguística Aplicada é uma manifestação maravilhosa da força que essa área tem aqui. E eu pensei até nos grupos de estudos linguísticos, como nós temos no GELCO, o GEL e o GELNI, Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste. Quem sabe a gente não cria uma lab no Nordeste, né? Eu acho que seria formar uma associação nordestina de linguística aplicada para nos fortalecer. Quero agradecer ao Tiago e a outra intérprete de Libra, não consigo lembrar o nome dela agora, o Geilson, o Marcos, ao Samuel por essa mediação maravilhosa, e ao Fábio e ao Rodrigo por estar conosco hoje, e dizer que eu lamento muito o que ocorreu com o professor João Araújo da UFMA, que é um ótimo colega, um grande linguista aplicado aqui do Nordeste, e foi uma pena não ter tido a oportunidade de dialogar com ele, e a gente manda boas vibrações para ele e para a questão que ele está enfrentando lá. Namastê. Obrigado. Namastê, Júlio. Obrigado, então, queridos. Obrigado aí quem estiver assistindo a gente. Obrigado por ter interagido com as perguntas. E agora a gente vai chamar os colegas da informática para realizar o sorteio dos livros. Nós temos 2 livros agora a serem sorteados. O primeiro livro é Linguagem, Escrita e Tecnologia, da editora Pontes. A turma da informática deve projetar, então, este sorteio para eu anunciar o sorteado. E vai ser projetado na tela em instantes. A gente, né? Momento de suspense. E o sorteado é Ellen Ramos. Então, parabéns, Ellen Ramos. Pedimos que você, então, envie seu nome completo, endereço e telefone para o e-mail da Secretaria do Conela. Certo? É sec.conela@gmail.com. E agora, então, você foi ganhadora do livro Linguagem, Escrita e Tecnologia da editora Pontes. Agora, o segundo sorteio, Práticas Discursivas em EAD, Reflexões e Aplicações da editora da UFPE.
turma da informática rodando, e a sorteada é Thaís Silva de Souza. Parabéns, Thaís. Então, também, né, envie seu nome completo, endereço e telefone para o e-mail da Secretaria do Conela, sec.conela@gmail.com. Então, a todas, todos, todes, uma excelente continuidade nas atividades do nosso primeiro Conela. Abraços virtuais aos professores aqui que vieram dialogar com a gente. Abraço aos intérpretes e toda a equipe que está por detrás, a coordenação deste evento maravilhoso. Vamos fortalecer nosso diálogo com os linguistas aplicados nordestinos e quem também quiser vir dialogar com a gente, tá certo? Abraços. Tchau, tchau.